continuando, vamos colocar osciloscópios aqui no nosso circuito, pessoal. Vamos querer observar a tensão de entrada e a tensão de saída. Então, eu vou tirar aqui o zoom, vou arrastar aqui um pouco. Tá? Deixa eu ver aqui, se não vai bater na minha cabeça. Vem, vem, vem. Peraí. Tá bom. Vou puxar o outro osciloscópio. Vou colocar aqui do ladinho para a gente poder comparar. Certo? Eita, peraí. Pronto. Vamos lá. O primeiro osciloscópio nós vamos utilizar para visualizar a entrada. Então, eu vou puxar aqui do positivo e vou jogar aqui na entrada. E aí eu vou colocar pink também, para a gente saber que é o mesmo terminal, certo? E aí o negativo para cá. Vou colocar preto. Black. Certo? E o osciloscópio de saída, nós vamos pegar aqui do terminal aqui de saída, que é o pino 6. Então, vamos puxar para cá. Colocar aqui alinhado. Que aqui é o terminal de saída. Vou colocar aqui roxo, certo? E aí o terra, vou puxar daqui. Lembrando que no laboratório, a gente usa os dois canais do osciloscópio, né? Então, o mesmo osciloscópio, a gente coloca dois canais, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui é isso, colocando dois canais para olhar o sinal de entrada e o sinal de saída. Pronto, pessoal, vejam bem que existe aqui uma grande quantidade de equipamentos e o circuito é bem reduzido, né? Na verdade, a gente está alimentando com fonte simétrica, colocando o sinal de entrada com o gerador de função e utilizando dois canais do osciloscópio para analisar. Então, é exatamente assim que a gente faz no laboratório. E aí, agora eu vou dar aqui o start para a gente observar o que vai acontecer. Aqui nessa fonte, podemos deixar aqui 5, vou colocar 12 e 12 também nessa fonte aqui, certo? Pronto. Lembrando que aqui é menos 12, né? E aqui é mais 12, porque nós fizemos a conexão ao contrário aqui, pegamos o referencial de outra maneira, criando a fonte simétrica, né? Pronto. E aí, vamos ajustar aqui, porque o sinal de entrada está muito alto, né? Ao invés de 5 volts, eu vou colocar um sinal bem pequeno, vou colocar 0,5 volts, para a gente poder visualizar um sinalzinho pequeno de entrada e o que é que vai acontecer com o sinal de saída. Então, 0,5, offset 0, né? Vou dar o stop, vou dar o play, tem bastante coisa acontecendo aqui, né? Então, ele fica um pouco lento, certo? Aqui eu vou colocar 1 milissegundo por divisão, para que a gente possa ver esse sinal que está numa frequência alta de 1 kHz, né? Geralmente, com amplificadores, pessoal, nós trabalhamos com frequências altas, certo? Pronto. Então, vejam só, colocando aqui a onda senoidal, olha só o que vai acontecer. Vou dar o stop e vou dar o play de novo. Então, eu vou dar agora aqui um zoom no osciloscópio para a gente observar aqui os eixos, certo? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Vou arrastar aqui. Pronto. Vejam que parece que as duas ondas são iguais, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui é que ele ajusta o eixo para a visualização ficar de forma bem central, certo? Aqui no tempo, o nosso eixo está igual, 1 milissegundo por divisão, totalizando 10 milissegundos. Só que o nosso sinal de entrada, ele é de meio volt. Então, tudo aqui é 1 volt,
certo? Tudo aqui é 1 volt. Então, nós temos 0,25 para cima, 0,25 para baixo, totalizando meio volt pico a pico. E aqui? Aqui, nós já temos um eixo aqui 10 vezes maior. Então, é o que está acontecendo ali com os resistores que nós utilizamos no circuito, né? Então, vejam que nós temos 1K e 10K. E, analisando no nosso equacionamento, aqui, o que vai acontecer? A nossa tensão de saída vai ser o resistor de realimentação sobre o resistor de entrada. Então, se o resistor de realimentação é de 10K e o de entrada é de 1K, a nossa tensão de saída vai ser o quê? 10K sobre 1K, só que é negativo. Então, o nosso ganho aqui, como o sinal está entrando na entrada inversora, nós vamos ter um ganho de menos 10 e a saída vai ser o quê? Menos 10 vezes a tensão de entrada. Então, aqui o que é que nós temos? Uma saída 10 vezes maior que a tensão de entrada. Então, pessoal, recapitulando, a nossa tensão de entrada é de 500 milivolts, correto? Como está configurado aqui no gerador de função, né? 500 milivolts, ou seja, 0,5 volts, que é justamente a contagem aqui no osciloscópio da esquerda, né? Onde a gente tem 1 volt ao todo, portanto, aqui a gente tem 0,25 volts para cima, né, no semiciclo positivo, e 0,25 no semiciclo negativo, totalizando 0,5 volts. No osciloscópio de saída, a gente observa que a escala aqui já foi ajustada para um valor 10 vezes maior, porque o nosso ganho aqui é de 10. Então, se a tensão de entrada é de 500 milivolts, a tensão de saída tem que ser de 5 volts, pico a pico, né? Então, a gente tem aqui 10 volts ao todo, ou seja, 1 volt por divisão. Então, totalizando 2,5 no semiciclo positivo e 2,5 no semiciclo negativo. Somando isso aí, a gente tem 5 volts pico a pico. Beleza. Só que o circuito é um amplificador inversor, correto? Cadê a inversão do sinal aqui, pessoal? Realmente o Tinkercad tem essa limitação. Só como uma forma de mostrar para vocês, no Proteus a gente consegue identificar tranquilamente. Só que eu percebi que esse osciloscópio aqui, ele não mostra o sinal invertido. Ele sempre vai começar com o semiciclo positivo. E só fiz aqui arrastar um pouquinho para esconder o início, para que vocês possam visualizar o que é que acontece e o que é que você consegue ver no Proteus e na prática do laboratório, que é justamente, enquanto o sinal de entrada estiver positivo, o sinal de saída vai começar em negativo, semiciclo negativo. Então, o que acontece no inversor é uma inversão de polaridade. Então, o inversor, o que é que eu tenho? Eu tenho amplificação do sinal, então eu vou ter um ganho de tensão e eu vou ter inversão na polaridade, certo? Então, ou no Proteus ou no laboratório, nós conseguimos visualizar utilizando os dois canais, inclusive no mesmo display, na mesma tela, né? Onde nós vamos conseguir observar um sinal bem pequeno na entrada e um sinal bem maior, que é o sinal de saída, com a polaridade inversa, beleza? Então é isso que acontece e valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.